Então vamos lá, pessoal, para o nosso exame de DNA. Chegou a hora do vamos ver, da nossa aula do CSI. Vamos nessa então. Olha, esses vídeos aqui é para explicar como que você vai fazer a aula prática, como que funciona, quais são os procedimentos que você tem que fazer, quais são as perguntas que você tem que responder. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai receber, né, esse material aqui, ó, que é um material genético de 5 pessoas, ó, o P1, pessoa 2, P2, pessoa 3, P3, pessoa 4, P4, pessoa 5, P5. Note que cada pessoa é formada, ó, por 2 cadeias de DNA, ó, tanto o P1 quanto o 2, o 3, o 4 e o 5. Note que a gente chama uma cadeia de cadeia A, porque esse A é aleatório. Essa cadeia aqui é a cadeia do DNA que está no cromossomo que você recebeu, por exemplo, da mãe. Se recebeu essa da mãe, a outra cadeia, a cadeia B, é a que recebeu do pai, ou vice-versa. Se recebeu a do pai, a B veio da mãe, porque todo mundo tem 2 cadeias de DNA, ou seja, tem 2 cromossomos. Lembrando que o cromossomo nada mais é do que uma cadeia de DNA com proteína. Então você tem, cada pessoa, 2 cadeias de DNA, uma que veio do pai e outra que veio da mãe. E aí entra aquela questão do gene, azão, azinho, cezão, cezinho, né? O que acontece? Quando você tem o gene azão, azinho, acontece o quê? Eles não são idênticos, eles são muito parecidos. Quando você vê 2 pedaços do mesmo tamanho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, daqui, desse risquinho até esse risquinho, ó, são iguais. Então, esse aqui é azinho, aqui também é azinho. Esse aqui é azão, aqui também é azão. Mas quando você pega assim, ó, um menor partido em 3, em 2, tá vendo? Ó, esse daqui aqui. E esse não tem, ó, ele vem até aqui, esse aqui é um pouquinho maior, provavelmente aqui é um azão, aqui é um azinho, entendeu? Bom, por enquanto é só para você entender como está organizado o DNA aqui. Né? Que você tem aqui o DNA de 5 pessoas e a gente vai trabalhar com esses 5 DNA para descobrir quem é o pai da criança e quem é o criminoso. Vamos criar uma situação de uma cena de crime, uma situação de paternidade e vamos discutir, primeiro descobrir quem é e discutir como que a gente descobriu isso. Então, uma vez recebido esse material, o que você vai fazer? Você vai imprimir o papel, né? Depois de imprimir, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que primeiro simular o papel da enzima de restrição. Como você já viu na aula, na descrição, nos outros vídeos da aula prática, explicando que a primeira coisa que a gente faz para comparar um DNA com outro é utilizar uma enzima de restrição, que é uma enzima que corta o DNA em pedaços específicos. Nós criamos uma enzima de restrição aqui hipotética, que corta CG, ou seja, 2 Cs numa cadeia e 2 Cs na outra. Toda vez que tiver assim, ó, C, G, você vem, passa um risco. Na verdade, não precisa, eu já fiz isso para você. Toda vez que tem CG tem um risco. Isso significa que a enzima de restrição está passeando aqui, né? Eu vou passear na floresta agora, eu não lembro mais da música do Chapeuzinho Vermelho. Lá, 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 lá. Eu vou pra casa agora, eu vou. E tá aqui, a enzima de restrição está passeando. Ela encontra um CG, fala, oi. Você é CG, ela encontra outra aqui, que ela fala, oi, é você que eu tô procurando. Tesoura nele, ou seja, a enzima vem aqui, ó, e corta o DNA nesse espaço aqui, no meio, entre um CG e o outro, tá vendo? Aqui tem outro CG, a enzima de restrição corta e arranca esse pedaço, e você tem um pedaço. Na real, a enzima de restrição vai cortar todos esses pontos, ó, eu já coloquei o risquinho aqui para você, entendeu? Ó, por exemplo, aqui, ó, ela chega aqui e corta. Quando você pega entre um espaço e outro aqui, que cortou aqui, cortou aqui. Quantas bases tem entre um corte e outro? Se você vier com a tesoura e cortar aqui, nesse papel, é o que você vai fazer na aula. Vai com a tesoura e corta aqui, você vai ficar com um pedacinho de DNA com quantas pares de base? 1, 2, 3, 4 pares de base. Quando você cortar esse pedaço aqui, ó, né? Então daqui até aqui, você vai ficar com um pedaço de quantos pares de base? Pode contar, 11 pares de base, pode acreditar, conta aqui que vai dar 11, entendeu? Vai fazer isso com todos os indivíduos, com P1, com P2, com P3, entenderam? Vai contar e anotar quantos pares de base, que nem anotei aqui, ó, daqui aqui tem 4, daqui aqui tem 11, você vai anotando e colocando o número aqui do lado, ó. Aí você fica sabendo quantos pedaços de que tamanho tem o P1, o P2, o P3 e o P4. O P5 não precisa fazer, porque o P5 ele já fez. Já fez. Por exemplo, olha aqui, ó.
Aqui, eu não tenho, daqui aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não tem 4? O que você vai fazer na página seguinte? Isso aqui a gente vai simular a eletroforese, ou seja, é como se você colocasse uma corrente aqui e ele empurrasse, né, as cadeias de DNA para baixo. As cadeias mais leves, ela vem mais longe, ela desce aqui, ó, daqui para cá. As cadeias mais pesadas ficam aqui em cima, as cadeias com 21 pares de base, com 20 estão aqui em cima. As mais leves estão aqui embaixo, ó. Note que aqui no 5, ó, tem um de 4, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho um 4 aqui, o que eu faço? Eu vou aqui, ó, tá vendo aqui o número 4? Tá vendo aqui P5, ó? Eu venho aqui e pinto ele, né? Se você olhar, ele tem aqui, ó, 1, aqui de 1, aqui de 1, aqui de 1. O que você vai fazer? Marca 1, tá vendo? Qual que é o próximo? 10, ó. Algum desses pedaços aqui, não sei qual deles, tem 10. Aí por isso que ele veio aqui e marcou 10. Você vai repetir isso que ele fez no P5 para todos os outros P's. Por quê? Porque você está simulando uma eletroforese. Você tinha um DNA de 5 pessoas, todos eles receberam a mesma enzima de restrição. Como essas pessoas podem ter DNA diferente ou igual, se tiver DNA igual, o que vai acontecer? A enzima vai cortar e vai formar os mesmos pedaços. Se o DNA for diferente, a enzima vai cortar em posições diferentes, vai formar pedaços diferentes. E aqui, ó, esse que você está marcando, ó, esse P5, ele tem um pedaço de 21, tem um pedaço de 19, tem um pedaço de 18. Eu quero saber quanto que é os pedaços dos outros, para depois você comparar. Se o P2 for igual ao P5, ele vai ter o quê? Os mesmos pedaços, a hora que você cortar aqui o P2 e contar o P2. Se o DNA for igual ao do P5, se o P2 e o P5 for igual, eu vou ter os mesmos pontos, entendeu? Então, depois que você simular aqui a enzima de restrição e simular aqui a eletroforese, aí você vai partir para respostas da aula prática. Na primeira questão, a pergunta é: quem é o criminoso? Né? Os restos de pele encontrados sob as unhas de uma pessoa assassinada foram submetidos ao teste de DNA, revelando um padrão de P5. Então, lá em P5 é o DNA da vítima. Perdão. Em P5 é o DNA do criminoso. Por quê? Porque a vítima morreu, ela lutou com o criminoso, deu uma arranhada no criminoso e o pedaço de pele do criminoso ficou debaixo da unha da vítima. Isso é muito comum no CSI, muito comum, né? Quem gosta de assistir essas coisas de investigação, que nem eu, sabe que toda vez que vai fazer a perícia, eles vão procurar lá o DNA do criminoso na cena do crime. Pra quê? Pra comparar com o suspeito. Temos 3 aqui, ó. P1, P2 e P3 são suspeitos. Também foi feito o exame de DNA dele. Agora eu quero que você compare, então, o P1 com o P5, o P2 com o P5 e o P3 com o P5. Se, né, qualquer um desses aqui for idêntico ao P5, quer dizer que o DNA encontrado debaixo da unha da vítima é igual ao do suspeito. Se não for igual, os suspeitos estão eliminados. Então, dá pra saber qual desses 3 aqui é culpado? Né? Você tem que fazer lá a simulação do exame para poder responder essa pergunta. Se o P1, o P2 ou o P3 podem ser eliminados porque o DNA não batia, não era o DNA deles, ou se um deles tem o DNA lá debaixo da unha da vítima, ou seja, um deles com certeza lutou com a vítima e deixou seu DNA debaixo da unha da vítima. No segundo, é um caso de paternidade. Você tem 2 pais aqui, que vai estar na linha da pensão alimentícia, né? Vai ter que pagar a pensão alimentícia, 30%. Né? Aqui, a menina vai pagar para a menina é o P4. E a mulher, a mãe é o P3. Não há dúvida aqui que a menina P4 é filha da mulher P3. Isso não está em questão aqui. Nós só queremos saber se o pai dessa menina, né, que teve essa menina com a P3, se o pai é o P1 ou P2. Aí você vai analisar e vai responder e a gente vai discutir em aula. Depois quero que você me responda uma coisa. O exame de DNA comprova com 100% de certeza que quem é o pai da criança? Você tem que me explicar isso aí. Sim ou não? Por quê? Né? Um exame de paternidade por DNA pode ser realizado com diferentes graus de certeza, ou seja, é possível eu ter certeza que fulano é pai com 90% de certeza e que Beltrano é pai com 70% de certeza? Isso existe? Né? Se existe, há uma diferença no exame, onde você tem uma certeza maior e uma certeza menor. O que muda no exame? Para você ter uma certeza maior ou uma certeza menor, caso isso seja possível. Ou não, todo DNA é 100%. Isso você vai ter que responder simplesmente analisando o que você fez na aula, né? E entendendo como o exame se passa. Em quais condições o exame de DNA pode afirmar com 100% de certeza a paternidade de uma criança, né? Tem 2 condições aí. Eu quero saber quais são essas condições. E é isso aí, pessoal.